Bom dia, tudo bom? Aqui é a professora Bárbara, a gente vai dar continuação a mais uma aula. Hoje nós iremos corrigir a página 117, 118, os exercícios 63 e 64 que eu já tinha deixado para a última aula. E vamos ver um assunto novo chamado movimento uniformemente variado. Tá. Então, o exercício da página... Então, o exercício da página 117, vamos praticar, ele fala sobre um motorista movia-se em uma trajetória retilínea a 72 km por hora, quando foi freada, parando 5 segundos depois. Encontre sua aceleração escalar média e classifique seu movimento, se é acelerado ou retardado. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar os dados que o problema está nos fornecendo. Então, ele diz que a velocidade é de 72 km por hora, a velocidade inicial. Depois ele diz que esse carro ele para, então a velocidade final dele é 0, num tempo de 5 segundos. Retirados os dados, eu vou analisar as unidades. Então, eu vejo que a unidade tem 1 km por hora e tem os segundos. E isso não pode acontecer. Então, eu sou obrigada a transformar, a converter a minha velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Como que eu faço isso? Eu divido por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá 20. 20 metros por segundo. Então, agora eu vou ter minha velocidade nas unidades de metros por segundo, meu tempo em segundo, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou substituir a minha aceleração, já que é uma coisa que eu quero encontrar. Então, a aceleração ele é encontrada a partir da variação da velocidade pelo tempo que foi gasto. O ΔV significa velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo. Velocidade final, 0, menos velocidade inicial, 20. 0 com menos 20, menos 20. Menos 20 dividido para 5, então a aceleração é de menos 4 metros por segundo ao quadrado. O que significa essa aceleração? Ela está negativa. Significa que esse carro está desacelerando, ele está freando. E aqui o nosso movimento vai ser um movimento retardado. No número 2, ele fala assim: analise cada situação descrita a seguir, classificando o movimento como acelerado ou retardado. Então, ele me dá duas situações. A primeira situação, ele me fala que um menino começa a pedalar sua bicicleta a partir do repouso. Então, a velocidade dele inicial é 0 e atinge uma velocidade de 18 km por hora. Então, se ele tem uma velocidade que parte do 0 e alcança 18 km por hora, eu vou ter a minha velocidade ela crescendo de acordo com o tempo. Se ela cresce de acordo com o tempo, eu vou ter um movimento acelerado. Na segunda situação, ele me fala assim: uma pedra é arremessada verticalmente para cima, analise apenas o movimento de subida. Quando uma pessoa lança uma pedra, a pessoa ela aplica uma força nessa pedra, que é um impulso. Esse impulso vai ser chamado de velocidade do arremesso. E a velocidade, para ela atingir a altura máxima, que é o momento de subida, ela vai encontrar o quê? Uma velocidade igual a 0, porque é a altura máxima que esse corpo vai achar. Então, eu vou ter o quê? Vou ter uma velocidade que ela está decrescendo com o tempo. Se uma velocidade decresce com o tempo, eu vou ter o meu movimento retardado. No número 3, ele me dá uma tabela, essa tabela aqui, e ele pede que eu venha encontrar algumas coisas. Sabendo-se que a velocidade escalar de um móvel varia com o tempo, observe a tabela a seguir. Na letra A, ele quer saber quando que t é igual a 0, qual vai ser a velocidade. Quando t for 5 segundos, qual vai ser essa velocidade? Como que eu vou identificar isso? Eu vou lá na minha tabela e vou observar. Quando o tempo é 0, a minha velocidade é 10. Quando o meu tempo for de 5 segundos, que está aqui no final, a minha velocidade vai ser 5. E ele pede para que eu calcule a aceleração.
Então, a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação de tempo. Então, velocidade final menos a inicial. Então, final menos a inicial. Dividido pelo tempo. Final menos inicial. 5 menos 0 dá 5. Então, vai ficar menos 5 dividido para 5. A aceleração dá menos 1 metro por segundo ao quadrado. Aí, na letra B, respondemos a letra A, vamos para a letra B. Na letra B, ele pede que eu encontre a velocidade escalar no instante quando t é igual a 2 segundos. Quando meu t é igual a 2 segundos, a minha velocidade vale quanto? 14. Então, naquele instante onde meu tempo está marcando 2 segundos, a minha velocidade vale 14 metros por segundo. Na letra C, ele pede assim, calcule a aceleração escalar média entre 0,5 e 1. Quando a minha velocidade for no tempo de 0,5, ele marca 10. Quando meu tempo for de 1 segundo, a minha velocidade também vai ser 10. Aí eu vou substituir na fórmula para poder encontrar qual é o valor. Tá aqui. 10 menos 10 dá 0. Então, a minha aceleração nesse caso aqui ela é nula, ou 0 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente vai para a página 118. Na página 118, ele pede para que eu venha, analise e complete o diagrama a seguir. Todo movimento com velocidade escalar, ele tanto apresenta aceleração nula, né? Como ele também pode ser classificado como acelerado ou retardado. Então, aqui, ó, retardado. Para que ele possa ser retardado, essa velocidade escalar, se o módulo da velocidade está diminuindo, aqui é diminuindo, isso significa aqui que a velocidade V e a aceleração A têm sinais opostos. Agora, na outra ramificação, todo movimento com velocidade escalar, ele apresenta aceleração nula, né? Porque se o movimento é uniforme, a aceleração não existe. Então, ele pode ser classificado em aceleração escalar média ou instantânea, como a gente já tinha visto na velocidade. Agora nós vamos para o nosso caderno de atividade. Lá no caderno de atividade, no número 63, ele fala assim, um critério empregado para avaliar o desempenho de um veículo Um critério empregado para avaliar o desempenho de um veículo consiste em acelerá-lo a partir do repouso, até que atinja a velocidade de 100 km por hora e assim que se possa verificar o tempo gasto. Considere que um modelo de carro tenha gasto 13,8 segundos nesse teste. Qual foi a sua aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar todos os dados que o problema me forneceu. Então, ele me diz que o carro partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Ele me fala que esse carro atinge uma velocidade de 100 km por hora, num tempo de 13,8 segundos. A segunda coisa que eu tenho que observar, as unidades que o problema vai estar trabalhando. Ele trabalha com quilômetros por hora e com metros por segundo. Isso não pode. Eu tenho que colocar todas as unidades dentro do mesmo sistema. Então, eu tenho que transformar esse quilômetro por hora para metros por segundo. Então, eu vou dividir os 100 km por hora por 3,6 e vou encontrar uma velocidade de 27,7 metros por segundo. Ele está me pedindo a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo que foi gasto. Então, a variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. Final menos inicial, tá aqui, dividido pelo tempo. 27,7 menos 0 dá 27,7. Dividido por 13,8, a aceleração desse automóvel foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Na questão 64, ele me aplica duas situações, né? Ele me diz, cada uma das próximas figuras ilustra uma motocicleta em movimento, estando indicados nas direções e sentidos de suas velocidades e acelerações, bem como as orientações da trajetória. Então, eu tenho a figura 1,
onde a velocidade está vindo da esquerda para a direita, com uma aceleração no sentido para a esquerda, né? E aqui, na segunda figura, eu tenho o meu motociclista, né? Ele indo no sentido tanto da velocidade quanto da aceleração, no sentido oposto ao positivo. Classifique cada movimento representando como um acelerado ou retardado e justifique a sua resposta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer era observar as duas figuras e suas diferenças. Vimos também que os sentidos da aceleração e da velocidade de cada motociclista, estavam em opostos e outros estavam no mesmo sentido. Então, a figura 1 ele é classificado como movimento retardado, pois a velocidade e a aceleração têm sinais em sentidos opostos. Na figura 2, na figura 2, ele também me dá uma situação. Peraí. E aí a minha resposta é, na figura 2, o movimento é acelerado, pois a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Eu espero que todos tenham compreendido essa explicação dos exercícios dentro do movimento uniforme. Agora, nós vamos estudar um outro assunto, né? Continuando a ideia. Esse assunto se chama movimento uniformemente variado, que é conhecido também como MUV. Em alguns livros, ele fala sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Mas o movimento tanto uniforme quanto uniformemente variado, ele serve tanto para retas como em trajetórias circulares. Dentro do movimento uniformemente variado, a gente precisa entender o título. O título diz movimento uniformemente variado, que significa velocidade que cresce com o tempo. Ele varia com o tempo. Para que ele possa variar com o tempo, a minha aceleração ela tem que ser diferente de zero. E a minha aceleração ela também é constante. Onde eu tenho que respeitar essas duas particularidades. Aí o que acontece? Para que eu venha entender o movimento uniformemente variado, eu vou ter funções que representem esse movimento, que são chamadas de função horária. A primeira função horária que nós vamos ver é a função horária da velocidade. E até a gente guarda muito quando vem uma bobagem junto, né? Então, para que eu possa guardar essa fórmula da função horária da velocidade, eu lembro assim, ó. Vovô Antônio. Então, quem é V? V é a velocidade, V0 é a velocidade inicial, V é a velocidade final, A é a aceleração e T é o tempo. Por que eu coloquei o mais ou menos? Porque vai depender da aceleração é que eu vou conseguir entender e classificar futuramente que tipo de velocidade que eu vou estar trabalhando. Então, aqui eu tenho um segundo tópico que se chama representação gráfica da velocidade por tempo. Se eu for observar, a função horária da velocidade ela tem uma analogia muito grande com a função do primeiro grau, onde y é igual a x mais b. Então, eu vou ter que observar que, para quando A for positivo, A positivo, o meu gráfico aqui ele vai ser crescente. Um segundo tópico, um segundo exemplo, seria a gente ver com a aceleração negativa. Quando a minha aceleração for menor do que zero, uma aceleração negativa, eu vou ter meu gráfico o quê? Decrescente. Então, eu tenho que ficar atenta ao sinal do A, o sinal da aceleração. Então, aqui tem um exemplo. Esse exemplo até é do livro de vocês. E ele fala assim, ó. Sabendo que a velocidade de um automóvel varia com o tempo, de acordo com a função horária V igual a 10 menos 2t no Sistema Internacional de Medidas, determine A. Velocidade inicial. B. A aceleração. C. A velocidade no instante t igual a 7 segundos. D. Um instante em que o corpo inverte o sentido de seu movimento. E. O gráfico da velocidade em função do tempo. F. O gráfico da aceleração em função do tempo. Tá. Então, vou resolver, né, o nosso problema
Primeira coisa que eu tenho que ver é o que significa SI? SI se chama Sistema Internacional de Medidas. Isso implica dizer que a velocidade está em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado e t segundos. Aí ele me dá uma função V igual a V é igual a 10 menos 2t. Na letra A, ele pede que eu venha determinar quem é a velocidade inicial. Então, o que eu faço? Eu escrevo a função horária da velocidade embaixo da função que o problema me deu. E aí eu vou tirar, ó, V0 é igual a 10. Então, a velocidade inicial dele é 10 metros por segundo. Na letra B, ele me pergunta qual é a aceleração. Então, a aceleração eu também vou tirar da fórmula, ó, A é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra C, ele pede que eu venha determinar qual é a velocidade no instante quando o tempo for de 7 segundos. Essa função horária que ele me deu, ele vai fazer todo o processo até o final do problema. Então, ó, V é igual a 10 menos 2t. Só que esse t agora vale quanto? 7. Então, ó, menos 2 vezes 7, menos 14. Menos 14 com mais 10, menos 4. Então, a velocidade, quando o tempo for de 7 segundos, vai ser igual a menos 4 metros por segundo. Na letra D, ele quer saber o instante em que o corpo inverte o sentido de seu movimento. Tá, eu tô indo para Cabo Frio, para o centro da cidade. Para eu inverter o meu movimento, eu vou ter que parar e retornar. Então, nesse caso aqui, ó, ele quer saber o tempo quando a velocidade for igual a 0. Então, ó, 0 igual a 10 menos 2t. O menos 2t foi para o outro lado da igualdade, que antes era menos, ficou mais. Então, ficou 2t igual a 10. T é igual a 10 dividido para 2, que vai dar 5 segundos. Então, quando o meu objeto muda, inverte o seu sentido, o tempo vai ser igual a 5 segundos. Na letra E, ele pede para que eu venha determinar o gráfico da velocidade em função do tempo. Da mesma forma que eu faço isso em matemática, na física eu também devo fazer. Ele me dá uma função e ele pede que eu faça um gráfico. Como que eu vou determinar um gráfico se eu não sei os pontos? Então, eu vou dar valores. Os valores que eu quiser, foi o que eu fiz aqui, criei uma tabela e fui substituindo o valor de quem? O valor de t. E achei valores para V. Então, eu fui lá, ó, 0 e 10, 1 e 8, 1 e 8, 2 e 6, 3 e 4 e liguei. Eu observo que o meu gráfico aqui ele é decrescente. Por que ele possui essa característica? Porque a minha aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra F, ele também pede que eu venha determinar um gráfico. Só que esse gráfico agora é um gráfico da aceleração. Se eu for lembrar, lá no enunciado, né, no início da explicação do movimento uniforme, ele me diz que a minha aceleração ela tem que ser constante. Se essa aceleração ela precisa ser constante, o meu gráfico também vai ser o quê? Vai ser constante. Então, a minha aceleração, independente do tempo que ele vai marcar, tem que ser igual a quem? Igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Eu espero que todos estejam entendendo. Vou continuar a ideia. Aí, terminei o meu exemplo, vi a minha função horária do vovô Antônio, né, que era a minha função velocidade. Agora eu vou ver minha função do espaço. A minha função do espaço, que também é conhecida como sorvetão, né, ele tem suas representações gráficas. Mas antes de eu mostrar para vocês como que ocorre a representação gráfica dentro dessa função horária, a gente precisa conhecer o que significa cada letra. Então, S é meu espaço final, S0, meu espaço inicial, V0, minha velocidade inicial, T é o tempo, mais ou menos aqui por causa da classificação do meu A, então é mais ou menos o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, T é tempo. Tá, conhecendo as nossas letras, vamos ver como que esses gráficos vão ficar. Então, dentro dessa função do espaço, eu vou ter dois tipos de gráfico. Tanto o gráfico espaço versus tempo,
quanto o gráfico velocidade versus tempo. Quando eu determinar o gráfico, o espaço versus tempo, eu observo como que é a característica da minha função. Eu observo que eu tenho tempo ao quadrado. Se eu tenho tempo ao quadrado, eu caio numa função do segundo grau. A função do segundo grau ela é caracterizada pela formação dela da uma parábola. Se minha aceleração ela for positiva, com cavidade para cima. Se minha aceleração for negativa, com cavidade para baixo. Representação gráfica da velocidade versus tempo. Então, eu sei que aqui na minha velocidade versus tempo, eu vou ter tanto que a gente cai no vovô Antônio, a gente vai ter tanto crescente quanto decrescente. Só que vão se formar desenhos. Se ele me der a representação de um gráfico, velocidade versus tempo, e me pedir o deslocamento, esse deslocamento vai ser encontrado a partir de quem? Da área da figura geométrica formada. Então, nada melhor do que a gente entender o que a gente está aprendendo é vendo um exemplo. Um exemplo é o seguinte: um automóvel está em movimento uniformemente variado e sua posição varia com o tempo de acordo com a função S igual a menos 24 mais 16t menos t ao quadrado no sistema internacional. Determine, letra A, o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração desse móvel. Tá, aí ele pede que eu venha encontrar quem é o espaço inicial, quem é a velocidade, quem é a aceleração. Em preto é a função horária que o problema me forneceu. Em laranja eu coloquei a função horária do espaço, para que eu consiga determinar quem são as variáveis que o problema está me pedindo. Então, espaço inicial igual a menos 24 metros. Velocidade é igual a 16 metros por segundo. A aceleração, eu preciso ficar um pouco mais atento. Por quê? Porque vai ser 1 meio de A igual ao menos 1 aqui. Esse 2 vai vir para o outro lado, ó, multiplicando. Então, A é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Esse pedacinho aqui é o pedacinho que a gente tem que estar um pouco mais atento. Na letra B, ele pede que eu venha determinar qual é a posição no instante 5 segundos. Então, ele quer saber quem é S quando o tempo for de 5 segundos. Então, eu vou substituir no lugar do T, quem? Os 5 segundos. Então, menos 24 mais 16 vezes 5 menos 1, que multiplica por 5 ao quadrado. Então, ó, 16 vezes 5 dá 80. 5 ao quadrado vezes menos 1, menos 25. Então, menos 24 com menos 25, menos 49. Menos 49 com mais 80, o espaço marcado vai ser de 31 metros. Na letra C, ele pede para que eu venha determinar os instantes em que o corpo passa pela origem dos espaços. Quando ele fala origem do espaço, ele está determinando que o espaço final dele está passando pela origem. Então, ele está passando pelo espaço zero. Então, quando eu coloco aqui 0 igual a menos 24 mais 16t menos 1t ao quadrado, arrumando a minha casa, t ao quadrado menos 16t mais 24 igual a 0, eu observo que essa equação aqui ela é conhecida. Ela é uma equação do segundo grau. Se ela é uma equação do segundo grau, eu tenho que resolver por quem? Por Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 16 ao quadrado dá 256. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 24, menos 96. Então, o discriminante vai ser igual a 160. Logo, t é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, ó, menos com menos 16, mais 16. Mais ou menos a raiz de 160 dividido por 2 vezes 1 dá mais 2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou lembrar que 160 é a mesma coisa que 16 vezes 10. Mas quem é 16? 16 é 4 ao quadrado. Raiz de 4 ao quadrado dá 4.
E a raiz de 10 tem como eu tirar? Não, então vai ficar 16 mais ou menos 4 vezes raiz de delta dividido por 2. Tanto 16 quanto 4, eles são divisíveis por 2, então eu posso simplificar. 16 por 2 dá 8. Mais 4 dividido para 2, mais 2, vezes raiz de 10, que ele me disse que vale aproximadamente 3,2. No de baixo, menos 4 raiz de 10 dá, dividido por 2 dá menos 2, que multiplica 3,2. Quando eu faço minhas operações, eu vejo que T1 é igual a 14,4 segundos e T2 é igual a 1,6. Então, eu já consegui descobrir os dois tempos. Eu tenho que observar que todos os dois tempos eles são positivos. Se caso algum tempo aqui desse como negativo, eu não ia considerar. Na letra D, ele pede que eu venha escrever a função horária da velocidade. Mas quem é a função horária da velocidade? A função horária da velocidade é a história do vovô Antônio. Então, ó, V igual a V0 mais A vezes T. Quando ele é uma função, eu só preciso determinar quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração. Quem é a velocidade inicial? Ó, 16 que eu achei lá na letra A. 16. Quem é a aceleração? Menos 2. Menos 2T. SI, porque a gente vai estar trabalhando no Sistema Internacional de Medidas. E vamos seguir. A gente fez até a D. A letra E, ele pede que eu venha encontrar um instante em que o corpo inverte o sentido do seu movimento. Toda vez que ele falar que o corpo inverte o sentido, ele está me dizendo que esse corpo tem que parar e retornar. Então, a velocidade dele é 0. Ele quer saber quando que é o tempo. Então, ó, velocidade final é 0, igual a 16 menos 2t. O menos 2t vai para o outro lado, ficando mais 2t igual a 16. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 16 dividido para 2, 8 segundos. Quando esse corpo inverter seu sentido, ele vai estar marcando 8 segundos. Na F, ela começa a ficar um pouco mais complexa porque eu tenho que relembrar algumas coisas de matemática, mas nada que seja um bicho de 7 cabeças. Na letra F, ele pede que eu venha encontrar qual é o gráfico do espaço em função do tempo. Então, eu vou fazer meu gráfico espaço versus tempo. Tá, se o gráfico é espaço versus tempo, eu tô caindo aonde? Numa parábola. Aí eu já tenho que saber que a aceleração negativa com cavidade para baixo, tá? Beleza. Agora, quem são esses pontos? Esses pontos são determinados por onde? Por x1 e x2, que eu já tinha encontrado, só que aqui no livro ele acabou utilizando quem? A aproximação. 14,4, 14. E 1,6 ele aproximou para 2. Eu copiei até do livro e não tinha observado essa aproximação. Tá aqui. Quem é esse ponto mais alto aqui, que é o ponto de máximo dele? Esse ponto aqui é chamado de coordenadas do vértice. Então, x do vértice e y do vértice. A gente viu isso no ano passado. O x do vértice ele é encontrado por menos b sobre 2a. O y do vértice ele é encontrado pelo menos delta sobre 4a. Então, as coordenadas do vértice seriam 8 e 40. Para que você colocou esses pontos aqui? Isso daqui é uma tabela, igual essa tabelinha aqui de baixo, ó, para que eu fosse representando cada ponto do meu gráfico. E aí eu tenho quem? Eu tenho a minha parábola de concavidade para baixo. Na letra G, eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, ele quer quem? O gráfico que represente quem? A velocidade em função do tempo. Da mesma forma, eu fiz o quê? Dei valores para T para encontrar valores para V. E aí, eu tive alguns pares ordenados. Coloquei aonde? Todos os meus pontos demarcando aonde? Quando x fosse zero, quando o meu tempo fosse zero, minha velocidade está saindo de 16. Quando o meu tempo for 2, 12. Quando for 4, 8. Quando for 6, 4. Poxa, mas de onde você tirou isso, Bárbara? Ó, velocidade é igual a 16 menos 2t. Quando o t for 0, vai dar 16. Quando for 2, é 16 com menos 4, 12. E assim eu fui fazendo cada continha representando cada par ordenado aqui.
E aí eu vi que meu gráfico ele dava uma inclinação decrescente. Por que ele tem essa característica? Porque a minha aceleração é uma aceleração negativa. No H, que é o último tópico desse exemplo, ele pede que eu venha fazer quem? Represente o gráfico da aceleração em função do tempo. A minha aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. E eu vou lembrar que a minha aceleração ela precisa ser o quê? Constante. Então, ó, independente do tempo que passe, a minha aceleração tem que valer menos 2 metros por segundo ao quadrado. O último tópico que a gente vai aprender hoje se chama equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli é uma equação muito importante, principalmente para Galileu. Então, essa equação aqui, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. A brincadeira aqui foi, vovô e vovó foram com 2 amigos ao Egito sábado. Vovô e vovó foram com 2 amigos ao Egito sábado. O Egito aqui é representado pela pirâmide. É só uma brincadeira e a gente saiu um pouco do tradicional. O exemplo trabalhado aqui, se eu for observar uma coisa na equação de Torricelli, ele é uma equação que não tem um tempo. Ele só tem velocidade, a aceleração e o espaço percorrido, que nesse caso aqui eu chamei de deslocamento. Então, o exemplo é, um automóvel viaja a velocidade de 72 km por hora. A 500 metros do trecho percorrido, o motorista percebeu um obstáculo e imediatamente aciona os seus freios do carro, imprimindo-lhe uma desaceleração constante. Determine um módulo de tal aceleração para que o carro não colida. Traduzindo, né? Ele me diz que esse motorista ele tem que fazer o quê? Quando ele observa um obstáculo, ele tem que acionar meus freios até parar. Essa desaceleração significa frear. Então, ele pede aqui que eu encontre a aceleração em módulo. Primeira coisa, tirar todos os dados que o problema me deu. O espaço está em metro e a velocidade em quilômetros por hora. Então, eu sou obrigada a converter a velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Vou lá colocar na minha equação de Torricelli. Então, ó, velocidade final é 0, por quê? Porque ele freia e para. A velocidade inicial, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento percorrido, que vale 500 metros. Então, ó, 20 ao quadrado dá 400, mais 2 vezes 500 dá 1.000 vezes A. Esse 1.000 vezes A vai para o outro lado ficando o quê? Negativo. Então, a aceleração vai ser igual a menos 400 dividido por 1.000, que vai dar uma aceleração de menos 0,4 metros por segundo ao quadrado. Até aqui está ok, esse sinal negativo significa que ele está freando. Porém, ele pede a aceleração em módulo. Para que eu possa trabalhar em módulo, esse sinal negativo aqui ele vai sair. Então, a aceleração desse automóvel vai ser de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Eu espero que todos tenham entendido. Se não entenderam, deem um aviso, um sinal de fumaça. Peça a Tânia para entrar em contato. Deixe recadinho que eu terei maior carinho em responder a vocês. Eu deixo para vocês atividades do livro da página 124, 130 e 134. E no caderno de atividade, os números vão desde do exercício 65 a 69. Eu espero que todos estejam bem. Um beijo grande. Estou com saudade de todos. Beijo.